Conhecendo o Pai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dá para ler bem ali embaixo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu queria começar essa noite falando desse tema tão importante e libertador, que é conhecendo o Pai. E quando eu falo Pai aqui, eu coloquei ali uma foto, de um pai físico segurando uma criancinha, possivelmente é o filho dele, mas eu estou falando do Pai dos pais, o Pai Celestial, que eu falei aqui de Mateus capítulo 6, que Jesus falou, o Pai sabe o que vocês precisam. Então ali já tem uma sugestão muito boa para a gente vai ler esse versículo, conheçamos e o quê? E gente, deixa eu começar, já te dar essa chave aqui maravilhosa. Você vai prosseguir em conhecer esse Pai, você não vai conseguir conhecer tudo dele. Você concorda junto comigo aqui? Você não vai conseguir, porque ele é grande demais. Ele tem todo o poder, ele é um ser que antes de tudo acontecer, antes de tudo tomar forma, ele já existia. E com uma palavra tudo veio a existir. Então a gente, numa mente que a gente tem limitada, que qualquer coisinha às vezes faz a gente, a mente da gente já perdeu o rumo, a bússola da gente fica assim, quem sou eu, onde estou? Qualquer problema acontece isso. Você acha que tem condição de a gente compreender isso com a mente humana? Não, com a mente humana não dá. Eu vou te falar como que a gente vai conseguir compreender, mas antes eu quero contar do conhecimento, do saber, Existem vários saberes diferentes na Terra, no mundo dos viventes, e nenhum deles tem que ser desprezado. Às vezes você está aqui e você é expert, você é um cara e uma mulher que sabe muito a respeito de um tema, mas você é totalmente leigo a respeito de outros temas. Isso é normal. Beleza? Vocês estão comigo aqui? Estou falando de saber, de conhecimento. E deixa eu te contar uma historinha interessante. Um barqueiro, ele estava acostumado a fazer uma travessia, levando os turistas de um lado para o outro, de um rio bem caudaloso, bem profundo, e era bem tranquilo, ele tinha muita experiência, e ele levava de uma margem para outra os turistas. Numa viagem que ele estava fazendo, normal lá dele, tinha nessa viagem um advogado, posudão, todo metido, você conhece gente assim? Soberbão, mitidão. E tinha uma professora que não ficava muito atrás não, ela também era desse jeito. E eles ficaram observando o barqueiro, uma hora viram que ele estava um pouquinho tenso lá, e o advogado iniciou a pergunta lá para o barqueiro, falou, seu barqueiro, o senhor sabe como ele era advogado, o senhor entende de leis? E o barqueiro olhou para ele assim, tenso um pouquinho, porque estava acontecendo algo que eles não sabiam, olhou para ele e falou, não entendo nada de leis. E o advogado falou assim, que pena, bem soberbo, o senhor perdeu 50% da sua vida. E o barqueiro continuou, daqui a pouco a professora falou assim, seu barqueiro, o senhor lê, o senhor sabe ler e escrever? O barqueiro olhou para ela também e falou assim, não sei ler e não sei escrever. Aí se ele tinha 50% só, o senhor perdeu mais 50% da sua vida. Coitado do barqueiro, gente? Perdeu os 100% ali. De repente, quando ele acabou de responder para ela, e ela deu essa triste notícia para ele, que tinha acabado de perder 50% da vida dele, veio uma onda muito forte, ficou revolto ali, e o barco virou. E ele correu para cima daqueles dois ali e falou assim, vocês sabem nadar? Aí tanto o advogado como ela falou, não sabemos, que pena, vocês perderam 100% da vida de vocês. É uma historinha para não desvalorizar o saber do outro. Qual é a aplicação aqui? Não desvalorize o saber, o conhecimento do outro. Tem assuntos, gente, que a gente vai dominar, porque a gente conversa muito entre os pastores, tem coisa que chama a nossa atenção, a gente quer estudar aquilo, e tem coisas que a gente não dá a mínima importância. Acontece contigo?
da pessoa comentar, ih, cara, eu prefiro que você me passe as informações, esse assunto não me chama muita atenção, eu não estou nem aí para isso não. Mas uma coisa a gente vai ter que concordar aqui, o conhecimento, conhecendo o Pai, a gente não pode se dar o luxo de chegar e falar, não, isso aí eu não quero conhecer, eu não tenho nenhuma curiosidade. E quando esse texto, deixa eu ver se eu já liguei aqui, está aqui, ó. Oséias, que está escrevendo esse texto aqui, e aqui ele está completinho, é o Oséias, o mesmo profeta, que fala o seguinte, que o meu povo é destruído por causa da falta do quê? Vamos falar alto, falta do conhecimento. Então o que Oséias está querendo dizer? Não é esse versículo, aqui ele está estimulando tanto o pessoal daquela época, quanto o pessoal hoje, 2021, acho que o Oséias não tinha noção, que em 2021, hoje é uma quarta-feira, hoje é dia 22 né, de setembro, eu sei, gente, eu só estou perguntando a vocês, eu sei, 22 de setembro, Oséias tinha noção que ele ia estar dando um conselho para a gente que teria validade hoje? Acho que não, gente, é pouco provável. O profeta, tão pequeno, a Bíblia fala profeta menor, escreveu pouca coisa, mas ele está dando para a gente ali um conselho tão poderoso, conheçamos o Senhor. Ele está falando de esforço, esforcemos para quê? Por conhecê-lo, porque vai ter que gerar um esforço, tudo que você quer conhecer a fundo, gera um esforço. Ele está falando, ó, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Isso aqui é profético, ó. Isso aqui, se você quiser aplicar, até o Oséias é bem antes de Jesus, mas se você quiser aplicar com a vinda de Jesus, o Salvador da humanidade no mundo, você pode aplicar. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como chuvas de inverno, como chuvas na primavera. Isso é a chuva seródia, aquela que chega no tempo certo. Jesus chegou no tempo certo, amém, irmãos? Ele está falando aqui como chuvas de primavera que regam a terra. Glória a Deus, irmãos. Então existe uma necessidade, pelo menos, para os filhos de Deus, de conhecer o Pai. Se a gente não tenta conhecer mais do Pai do céu, porque a gente teve uma imagem errada do Pai biológico, a gente já tem que começar a ajustar dentro da gente algumas configurações aqui. Eu coloquei aqui o mais profundo clamor do coração de uma pessoa é conhecer a Deus, mesmo que ela não saiba disso. Aí ela vai procurar isso aí em várias situações. Ela, às vezes, nessa ânsia, o clamor do coração de conhecer a Deus, ela cai para um ocultismo, ela cai para uma religião que de repente ela entende que aquilo ali vai explicar, vai dar algumas respostas para ela. Por isso que a gente não deve julgar, agora eu me converti, agora eu tenho a revelação e eu não estou nem aí para o outro. Não, o outro também tem a mesma sede que você teve um dia, de conhecer, e as escamas caíram nos nossos olhos. Aleluia, você pode dar um aleluia aí? Então, de uma pessoa é conhecer a Deus, existe uma fome, um vazio que só pode ser satisfeito e preenchido por Deus. Você dá glória a Deus isso aí, irmãos? Mas o homem nunca o conhecerá pela sua mente natural. Não tem como, não tem como. Um processo vai ter que acontecer. Talvez eu continue falando sobre esse assunto nas outras quartas-feiras, porque é um assunto que vale a pena a gente aprofundar. Conhecimento do Pai. Pastor, continua falando sobre esse tema aí, tá bom demais. E eu quero conhecer. E tem muita gente, né, como na igreja tem essa rotatividade às vezes, gente mais nova chegando, gente, né, que aceitou Jesus há pouco tempo, se batizou há pouco tempo. Esse tema, conhecendo o Pai, ele sempre vai ter que estar assim, ó, limpinho para você entender. Eu coloquei aqui, clamor do coração. Existe uma sede, uma fome, um vazio dentro do ser humano, ele vai procurar em várias coisas. Eu já vi várias situações, tanto em filme, quanto em realidade. A realidade dói mais do que você vê em filme. De pessoa que se afundou nas drogas, querendo explicações, crises
existenciais acontecendo dentro do ser humano, a ponto dela não conseguir suportar, porque ela queria as respostas. E aqui, nada, na tela anterior estava falando, você não vai conseguir ser satisfeito e preenchido por nada dessa terra. Sabe por quê? Porque Deus criou a gente para ter relacionamento com Ele. Aí você percebe que quando Deus cria Adão, primeiro homem perfeito, andando na plenitude, tudo que Adão, né, pensava e ele dava voz, o negócio acontecia, ele dava nome aos bichos, antes da queda que eu estou falando, tá, gente? E Deus na viração, conta a palavra que na viração do dia, Deus ia ter com Adão. Adão, você imagina a face de Adão, como é que resplandecia naquele tempo, porque ele via o Senhor, face a face. Eu gostei quando Daniel de Souza teve aqui, um adorador tremendo, ele teve aqui, foi no final, foi esse mês, né, no dia 4, e ele falou que Deus fez o homem, o primeiro homem, um boneco do barro. Eu gostei, eu fiquei aqui sentado no primeiro banco, imaginando que cena linda, e ele fez um boneco de barro, e quando ele soprou nas narinas de Adão, o fôlego da vida, e Adão abriu os olhos, qual foi a primeira imagem que Adão teve? Do Senhor, do Criador. Então nós nascemos, né, debaixo de uma série aí, a fabricação em série de Adão, com essa necessidade, essa demanda de se relacionar com o Criador, aquele que é o fabricante. Já viu quando você está com um problema lá no teu equipamento? Aí uma pessoa fala assim, fulano, você não está sabendo mexer nisso, procura lá um manual do aparelho, porque o manual é o quê? Quem fabricou o aparelho, escreveu lá um caderninho, ó, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Deus criou a gente, e quando Ele criou o ser humano, anos na frente, Ele deixa o manual. Qual é o manual? É a palavra de Deus. Vamos falar juntos? A palavra de Deus. É o manual, ali você encontra a resposta para tudo. Então há um clamor no coração do homem, há uma fome, há um vazio. E é muito triste quando as pessoas não conseguem achar respostas para a sua vida, para a sua existência. Qual o propósito que eu tenho na vida? Gente, essa é a pergunta mais comum na igreja, é da pessoa falar assim, ó, pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. O que Deus fez para eu funcionar? E não é tão complicado assim, mas também não é tão simples assim. Você saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Não é tão simples. Às vezes eu converso com vários homens de Deus, vários pastores, que hoje já descobriram isso, já tiveram essa resposta, eu sou um deles, e a gente consegue fluir bem naquilo que a gente entende. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu já vou te dar uma pista para você achar. O propósito de Deus para a tua vida envolve abençoar pessoas. Sempre o resultado, lá na ponta lá, pessoas. Se você achar que o teu propósito aqui, não, meu propósito é ficar só na minha aqui, não converso com ninguém, vou produzir esse jogo de videogame aqui, não converso com ninguém, meu propósito é esse. Deus fez, não é teu propósito. O propósito do Senhor para a vida de todo ser humano é você refletir a imagem dele na sua vida. Caramba, falei isso aqui agora, nem anotei esse negócio, saiu aqui agora, fui abençoado aqui agora. Eu fui abençoado aqui agora. O propósito de Deus é fazer a imagem dele refletir para o outro a imagem do próprio Deus. Aleluia, gente. Glória a Deus. E olha só, eu botei aqui, quando eu não... Aqui, já ia perder essa fala aqui, ó. Está ali, ó, mas o homem nunca conhecerá pela sua mente natural. Ih, pastor, agora eu estou frito. Então, como é que eu vou conhecer se na mente natural eu nunca vou conhecer a Deus? Não, porque tem que acontecer esse processo aqui. Você tem que se tornar o quê? Uma nova criatura. Diga, eu sou. Tem que falar forte com vontade, gente. Eu sou uma nova criatura. Aleluia. Onde que está isso aqui? Está aqui, ó. 2 Coríntios 5,17, vamos ler junto? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já o quê? Passaram. Eis que
surgiram coisas novas, aleluia, é uma nova percepção, foi instalado dentro de você uma nova versão. Caramba, uma nova versão, pastor, essa mensagem está totalmente cibernética, né? Uma nova versão. Você imagina pegar um Fusca e botar um motor de uma Ferrari. Antes de Jesus entrar na nossa vida, a gente era um Fusca velho, queimando óleo. Aí Jesus pega a gente e coloca um motor de Ferrari dentro de você. O Espírito Santo dentro de você é um motor de Ferrari numa carcaça de Fusca. Será que eu inventei agora aqui, tá, gente? Mas serve. Porque esse corpo, sabe por que eu estou falando isso? Porque esse corpo aqui, a Bíblia fala que ele é corruptível. Você vê que você sai aí, pega um vento gelado, daqui a pouco você está como? Ai, sinusite, compra um antialérgico. Isso aqui é carcaça de Fusca. Os mais vaidosos, com o passar dos anos, chega aos 40, fica com crise. Começa a ver umas rugazinhas, pé de galinha. Eu falo para o pai da Priscila, meu sogro, você tem muito pé de galinha. Aí ele, pé de galinha, ele fica olhando no espelho assim. Mas não é, aí tem gente que chega aos 60, as modelos entram em crise, quer tomar remédio até para morrer, porque elas não conseguem, como é que aquele corpo tão lindo, tão maravilhoso, se transformou nisso aqui. Pastor Cláudio Duarte, ele já deve estar com quantos anos, Priscila? Uns 60 ou menos? 55? Ele disse que quando ele se olha no espelho, assim, só de sunguinha, ele fala assim, sai desse corpo que não te pertence. É um Fusca ou não é, gente? Mas com um motor de... Vamos falar forte, motor de... Por quê? A Ferrari é o Espírito Santo. Tem uma potência aí dentro de você que você não sabe nem usar. Eu vou arriscar aqui, eu acho que se botar qualquer um de nós aqui, dentro de uma Ferrari hoje, quantos dirigem faz assim com a mão? Quantos dirigem? Tem carteira de habilitação? Para dirigir tem que ter carteira, né? Ninguém aqui vai dirigir fora da legalidade, não. Eu vou arriscar aqui, se botar você dentro de uma Ferrari, você não vai conseguir extrair dela 30%. Você crê junto comigo? Porque você entra dentro de uma máquina dessa, é igual um carro de Fórmula 1. É tanto botão para lá e para cá, você é igual o carro do 007, né? 007 aperta lá um negócio que era para lançar chama, o paraquedas sai. A gente não sabe lidar com esse potencial dentro da gente, a gente tem que aprender. Eu estou fazendo brincadeira aqui para você receber essas palavras, porque é uma verdade. Você tem uma Ferrari dentro de você que você não sabe usar. Isso aqui não era amém, isso é misericórdia. Aqui não cabe amém, aqui é misericórdia. Misericórdia, Senhor, me ajuda a saber pilotar essa Ferrari, que é o Espírito Santo que está dentro de mim. E ele fala ali no texto, as coisas antigas já... Tem muita gente vivendo no antigo ainda, gente. Na revelação de 10 anos atrás. Às vezes eu pergunto isso, qual foi a última vez que você teve assim, quando conversa comigo em gabinete, a gente gasta muito tempo, porque eu fico brincando com a pessoa, mas quando foi a última vez que você teve uma revelação forte, que você sentiu aquele arrepio, que você rodou no poder? Eita glória, quando? Ah, pastor, me lembro. Aí eu pensando que é semana passada, né? Pastor, isso foi há 10 anos atrás, quando eu desci as águas, aquele dia eu falei em línguas, foi lindo. E você está falando em línguas ainda, no seu devocional? Não, pastor, a última vez que eu falei foi há 10 anos atrás. Bloqueou, aí bota a culpa em Deus, né? Ele não quer me dar mais, pastor. A gente bota a culpa em Deus com facilidade. E a gente deixa de conhecer as coisas lindas que Deus está fazendo. Por isso que eu quero gerar aqui, com essa mensagem e com as demais, fome e sede de conhecer o Pai e saber o que está liberado para você. Porque quando você sabe o que está liberado para você, é aquela herança que antes de você não ter ciência, você não foi lá e, eu quero a minha herança. Mas quando você sabe, né, se eu falar para qualquer um aqui, vem cá, teu nome é esse, teu CPF é esse, você tem 2 milhões para receber na Caixa Econômica. É o teu nome mesmo, o irmão já recebeu, é só brincadeira isso aqui, irmão. O irmão já recebeu ali, não vai bater na Caixa Econômica, falar que o pastor falou, não.
O crente é assim, gente. Falou em quantia alta, o crente já é comigo esse negócio. Mas se você tem algo que já foi declarado ao teu favor, você tem que buscar. É ou não é, gente? Você tem que buscar. Às vezes falam, você tem o favor de Deus. Amém. Tenho o favor de Deus, essa vida desgraçada que eu estou levando, eu tenho o favor de Deus. Com essa vida desgraçada que eu estou levando. Aí você começa a entrar em dúvida. Aí você não recebe pela fé. Porque tudo começa por uma palavra. E uma palavra de concordância. O que Deus disse ao teu respeito está valendo. Vou falar de novo. O que Deus disse ao teu respeito está valendo, tá, meu irmão? Está valendo. É para te acordar mesmo. Está valendo. A gente, às vezes, na igreja, pensa até que está dormindo, né? Olha para o irmão perto do teu lado aí e vê se ele está dormindo. Vê se ele está com cara de sono. Daqui a pouco vai dar o jogo do Flamengo. Aí a pessoa vendo o jogo do Flamengo. Vai lá, meu irmão! Vai lá, Bruno Henrique! E todo agitado. Aqui na igreja, senta aqui. Vê se está dormindo. Estou acordado. A gente tem que vibrar com a palavra, amém, irmãos? Vamos lá, deixa eu correr que eu quero ver o jogo do Flamengo. Olha lá. A nova criatura precisa conhecer o Pai. Você queria um daquele ali? Olha lá que bonitinho, gente. Olha lá que bonitinho. Marcelo falou ali para mim, pastor, você vai ganhar a congregação quando aparecer essa foto ali. Você tem um desse em casa? É lindo demais um cachorrinho, né? Eu acho que os cachorrinhos entendem que você é o pai deles, né? Porque eles ficam assim com um sentimento de felicidade. Nem sei se esses animais têm sentimento, deve ter, mas eles ficam bem balançando, pulam em cima de você. E por quê? Porque na mentezinha deles, estou conjecturando aqui, pô, papai chegou, mamãe chegou, se for o caso. E a gente, como nova criatura, precisa conhecer, isso é urgente, gente. Conhecer o Pai, quem o Pai é. Há uma necessidade número 1 da igreja. Igreja, você que é igreja, dá um glória a Deus aí. Eu sou igreja. Igreja, grave isso aqui. Se não gravar mais nada, grave isso aqui. Há uma necessidade número 1 da igreja. Conhecer quem é o Pai. Ponto. Se não pegar mais nada, grave isso aí. Há uma necessidade da igreja. Eu sou igreja. Eu tenho que conhecer o Pai. Eu tenho que conhecer o Pai. Porque eles são irracionais. E eles conseguem expressar o amor, a alegria, essa presença. E o Pai todo dia está querendo que você tenha essas reações com Ele. De querer a presença dEle, de querer o secreto com Ele. Como esses animaizinhos às vezes querem ter com a gente. Quantos estão pegando, gente, dessa analogia aqui do animalzinho? Nós somos seres racionais, nós temos que entender, Ele tem todas as respostas que eu preciso, Ele tem prazer para a minha vida, Ele me dá sentido em todas as áreas da minha vida, e porque ao invés de eu me aproximar dEle, eu às vezes recuo, às vezes eu dou vazão a sentimentos nocivos, que vão me colocando para baixo, me coloca no estado de melancolia, e melancolia profunda vira uma depressão, e eu me afasto de um Deus que tem todo o poder, queridos, todo o poder, para numa palavra dele, toda a tua vida mudar. Você crê nisso aí? Toda a tua vida muda com uma palavra de Deus. O amém, podia ter um amém forte nessa hora aí. Aqui, o problema da gente, muitos dos nossos problemas estão ligados à paternidade. Paternidade, eu precisava aqui de uma série de 8 mensagens, no mínimo, para discorrer sobre esse tema aí. Porque você percebe que todas as pessoas que estão com problema na vida, que não estão desfrutando do melhor de Deus, até dentro da igreja, elas tiveram problema de paternidade. O pai biológico não representou bem esse papel de pai, não assistiu como deveria. E infelizmente, quando fala do Pai do céu, quando fala do Criador que te ama, que com toda essa grandeza toda, Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo, mas falou de pai, essa palavra bloqueia a pessoa. Já tratei várias pessoas, gente, quando falava de pai, a pessoa se entortava toda. Por quê? Porque o relacionamento com o pai foi baseado em frustração. O pai deixou de ser o pai que a Bíblia diz como nós temos que amar os nossos filhos. O pai às vezes foi um castigador, uma pessoa que cobrou muito, uma pessoa que não deu afeto, não deu carinho, não se aproximou do filho, não apontou destino.
Porque os pais, eles são apontadores de destinos. E eles não têm que imprimir nos filhos, pega isso aqui, o teu sonho que você não realizou. Já tratei pessoas assim. O meu pai sempre quis que eu fosse advogado, mas eu nunca quis ser advogado. E o que você queria ser? Eu queria ser cabeleireiro. E meu pai falou que se eu fosse cabeleireiro, ele ia me matar. Por quê? Porque o foco do pai era uma outra profissão. Não, você não vai fazer outra profissão. Eu quero que você seja isso. E hoje, quando fala do pai, o pai celestial, ele rapidinho conecta lá com o pai biológico, que maltratou, que frustrou, que reprimiu muitas vezes o prazer, o desejo da pessoa se tornar uma pessoa melhor e com satisfação naquilo que ela estivesse empreendendo. O pai limitou essas coisas e elas têm problema. E esse assunto de conhecer o pai, porque o inimigo trabalha também, como Deus, ele quer que você conheça ele, a igreja tem que conhecer o pai na íntegra, mas a oposição, tudo não tem oposição? Tudo tem a oposição. O outro lado também, o mundo não conhece Deus como pai e tem uma falsa imagem dele. Por quê? Porque o outro lado também trabalha para passar uma falsa imagem de Deus. Por isso que Jesus, quando veio e ele inaugurou essa palavra pai, e todo mundo se ofendia como ele falava, peraí, ele está chamando Deus de pai, é isso mesmo? Eu fico conjecturando essas histórias. Ele está chamando Deus de pai, é isso? Ele estava lá em Marcos capítulo 6, você vai ver lá. Ele está lá acho que é Cafarnaum. Ele está lá fazendo milagres, negócio acontecendo. Ele dando palavras, as pessoas sendo libertas, maravilhadas. De repente, uma pessoa chegou e falou para outra assim, começou assim pequeno. Vem cá, ele não é o filho de José? Os irmãos dele não estão todos espalhados aí, irmãos e irmãs? Jesus tinha irmãos e irmãs. Não estão espalhados por aqui? Não foi ele? É ele mesmo, rapaz. Imagina a prosa, hein, gente? Está na tua Bíblia não, tá? Essa palavra aqui é eu que estou inventando agora. É ele mesmo, inclusive ele estava lá na minha casa há poucos meses atrás, ajustando o pé da minha mesa. E o José levou o filho dele, é ele mesmo. Gente, conta, Marcos capítulo 6 fala que Deus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Eles deixaram de receber a partir daquele momento que eles identificaram que aquela pessoa que estava falando que era o Filho de Deus, que tinha Deus como pai, era o filho do carpinteiro José. Eles deixaram de receber. Aí você vai ver, Jesus não pôde fazer mais nada em Nazaré, né? Eu falei Cafarnaum, mas Nazaré. Jesus não fez mais nada na sua cidade ali, onde ele residia. Por quê? Porque a incredulidade tomou conta do coração daquelas pessoas. E irmãos, o mundo, que são as pessoas, né? Mundo ali, toda vez que você lê isso na Bíblia, mundo está se referindo a pessoas, não geograficamente. Mas o mundo não conhece a Deus como Pai. E Jesus, quando ele inaugurou isso, tudo que ele fazia de bom, ele falava assim, ó, eu só fiz isso aqui porque eu vi o quê? O Pai fazer. Jesus, ele não pegava os créditos para ele. Tudo, ó, eu faço porque o Pai está se movendo. Eu faço porque o Pai está mandando. Qual era a mensagem que Jesus estava querendo dar ali? O Pai é bom, gente. O Pai quer ter relacionamento com vocês. O Pai ama vocês. Ele me enviou. Quando ele foi falar isso para os discípulos, ó, ele me enviou para morrer em favor de vós. Quando ele foi falar isso, Pedro chamou ele no cantinho. Jesus, para com esse negócio, rapaz, de morrer. Para, tenha pena de si mesmo. Aí é aquela palavra que ele fala, Pedro, olha só. Para trás de mim, Satanás. Pedro tinha acabado de ter uma revelação linda. Isso está no mesmo texto praticamente. Quem tu é? Quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha só que coisa linda. Ele teve essa revelação linda, daqui a pouco ele fala, cara, tenha pena de si mesmo. Para com esse papo de falar que vai morrer. Jesus repreende Pedro ali e fala, cara, você está sendo influenciado por algo que não é de Deus. Se não é de Deus, é o quê? É do mal, é do inferno. E às vezes para tu ver, Pedro teve uma revelação tremenda e foi influenciado pelo inferno. Você acha que eu e você, no nosso dia a dia, nesse mundo sujo que a gente vive aí fora, a gente não tem influência do inferno direto?
Às vezes a gente fala alguma coisa que a gente não queria falar, fere a outra pessoa, e tu acha que essa influência veio da onde? Hoje eu estava atendendo uma pessoa que falou assim: pastor, quando eu briguei com ele, ele falou isso para mim. Eu falei: querido, não era ele que estava falando isso para você, era o inferno. Por isso que Efésios vai falar: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades que estão nessa região aqui, ó, que a gente não está vendo. E é o tempo todo dardos inflamados de inimigo na mente das pessoas. E quem não blindar isso através da renovação da mente, vai chegar, o dado vai pegar e daqui a pouco você vai falar igualzinho o inferno está falando. Amém, irmãos? Ou misericórdia? Não, misericórdia. Priscila caiu nessa, Priscila? Brincadeira não, eu esperava qualquer um cair, menos você. Isso é misericórdia, gente. Eu não posso dar brecha para isso. Então, o mundo não conhece Deus como Pai, tem uma falsa imagem dele. Mas diga assim: eu conheço Deus como Pai. Aí eu te pergunto: você conhece mesmo? Sim. Você pode falar aí com toda a autoridade e certeza e convicção? Fé e certeza e convicção: eu conheço Deus como Pai. Quem pode falar alto aí? Essa igreja está aleluiada hoje. Glória a Deus. Que seja uma verdade na tua vida, queridos. Porque se você conhecer Deus como um Pai de verdade, os mais antigos vão lembrar. Lembra daquela propaganda: ninguém segura o Calil? Quem lembra? O cara dava um grito, né? Ninguém segura o Calil. Não existe mais, né? Mas ninguém segura você se você conheceu Deus como Pai. Aleluia, vamos dar um aplauso aí, o nosso Deus. Já estou acabando, tá, gente? Aqui, ó, o cristianismo está à parte de qualquer religião do mundo. Aliás, o cristianismo não é uma religião. É o quê? É um relacionamento com Deus. Todos, por isso que eu falei aqui no comecinho, olha só, você vai gastar toda a sua vida tentando conhecer o Pai, você não vai conseguir 100%. Não vai, porque o Pai, tudo que você imagina dele, ele é 100 mil vezes maior. Que isso, pastor? Eu fui até generoso aqui, 100 milhões de vezes maior. Ele é 100 milhões de vezes maior na bondade, ele é 100 milhões de vezes melhor e maior na misericórdia. Tudo que você conhece dele é pequeno demais, e você tem que ampliar isso a cada dia. Por isso que quando Efésios 4:11 fala que o próprio Jesus deu para aperfeiçoamento dos santos, profetas, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, visando o quê? Visando o quê? Escola Bíblica Dominical. Gente, a Escola Bíblica Dominical começa, sabe que hora? 9 horas da manhã, tá, gente? E vocês vão aprender que Jesus deu esses dons ministeriais para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então você vai estar sendo aperfeiçoado todos os dias da sua vida. Todos os dias é um dia a mais na tua história para você receber mais uma dose de aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado hoje? Isso é apenas uma dose, porque amanhã você tem que tomar a outra dose. E depois da manhã você vai ter que tomar outra dose. Não estou falando da vacina do Covid não, tá? Estou falando da dose do reino, de conhecimento do Pai. Então, isso não é religião que eu estou falando aqui, isso aqui é relacionamento. Então, conhecer o Pai, olha essa verdade contida em João 17, 3 e 25. Esta é a vida eterna, é o próprio Jesus falando isso. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam. Porque a gente vai passar a nossa eternidade com Ele. Começou aqui, mas a gente vai passar a eternidade com Ele. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviais. Ele mandou Jesus para apresentar para a gente o Pai. Ó, marquei o encontro do Pai com vocês. Eu vim marcar esse encontro. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabe que me enviaste, porque Jesus mostrava lá as ações. Amém, gente? Esse é o texto aqui. Olha essa conclusão aqui maravilhosa. Nosso alvo em aprender sobre Deus deve ser, eu botei alguns
verbos ali para vocês. O verbo, ele sempre vai demandar uma ação. Não é isso, professor? Sempre vai demandar uma ação. Não posso chegar e te dar uma palavra que você vai ficar paralisado. Não. O primeiro deles é: eu devo conhecer e aprender sobre Deus Pai, e eu devo amá-lo mais profundamente. Talvez você seja uma exceção, mas eu acho que você não é. Quando você veio para o reino, quando você nasceu em Cristo Jesus, você veio por uma necessidade, sim ou não? Eu acho que a maioria aqui. Eu vim, a Priscila veio porque ela tinha medo do inferno. Já contei isso aqui, né? Ela viu o filme Inferno em Chama, falou: não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Onde que eu tenho que assinar? E ela veio para Jesus. Eu vim porque eu tinha também uma frustração em várias áreas da minha vida. Fui criado na igreja, me apresentaram Deus de forma diferente, na primeira igreja que eu participei, e eu não conhecia Deus, e quando eu fui apresentado a esse Deus, falei: poxa, o plano dele é legal, ele pode me dar muita coisa, ó, ele pode me dar muita coisa. Eu vim assim. Mas talvez, no seu caso, você foi curado de uma enfermidade, ele te curou. Eu não estou falando que nada disso aí não é legítimo, não é genuíno, é sim, mas você não veio amando Deus profundamente. E eu não quero fechar aqui com um ponto final, não. Eu quero dar continuidade a isso que eu estou falando. A gente só desenvolve um amor profundo por Jesus quando a gente gera intimidade com Ele. Cláudio Claro deixou a gente há pouco tempo agora, né? Não tem nem um mês ainda, tem semanas, né? 2 semanas que ele faleceu. Eu, uma vez com o Cláudio Claro, ele estava ministrando, e ele falou assim numa ministração, eu nunca mais esqueci disso. Ele falou assim: Senhor, eu quero te conhecer todos os dias, eu não quero me acostumar com a paisagem, eu não quero me acostumar com os vislumbres da expressão sua na vida do ser humano, nas manifestações espirituais, e dar de ombro, é mais uma manifestação. Não, Pai, eu quero que o teu amor me conduza para uma profundidade que eu nunca experimentei na minha vida. É por isso que você vê as letras do Cláudio Claro, você fala assim: cara, esse homem aqui era muito apaixonado por Deus. E o de irmã que conviveu um pouco com ele, que a Josine era back dele lá, ele era desse jeito. Ele era intenso em tudo que ele fazia. E às vezes recebia até algumas críticas por causa disso, né? Mas uma coisa todo mundo tinha que concordar: é um profeta, é um homem de Deus, é um pastor que desejou amar o Senhor profundamente. Esse é teu desejo? Amar o Senhor profundamente? Não por aquilo, vamos ver se a tua mão continua levantada, não por aquilo que Ele pode te dar. Quantas mãos permanecem levantadas aí? Se Ele não der mais nada, você continua amando Ele? Opa, o povo hoje está afogueado, né? Legal. Se Ele falar assim, ó, só a salvação, aqui na terra tu não tem mais nada, você continua amando Ele? Você vai ter que provar isso, hein? Você vai ter que provar isso. Porque a gente é provado pelo fogo, né? A gente é provado pelo fogo. Aqui é bonitão falar. Pastor, olha a minha mão aqui. Pastor, não esquece minha mão aqui não, hein? Eu estou na plateia aqui, hein? Não largo Jesus por nada. Pedro, não largo Jesus. Pedro, tu vai me negar, rapaz. Tem Pedro aqui não, né, gente? Segui-lo mais de perto. O que é isso, pastor? Segui-lo mais de perto. Deus habita dentro da gente através do Espírito Santo. Eu botei algumas posturas aqui, só para dar esse exemplo aqui para a gente. Nem sei onde anotei esse trem. Eu estava pensando, aqui, segui-lo mais de perto. Vida de oração. Vida de oração. Tem uma música que fala que oração é alimento. Deixa eu acertar isso aqui, tá, gente? Oração não é alimento. Oração é relacionamento. Você deve ter escutado essa música, aí você lembrou da música agora. Oração é alimento. Não. Oração é relacionamento. Alimento é o quê? É a palavra, é o pão vivo que desceu do céu. Então, qual é a forma de eu segui-lo mais de perto? Eu tenho que gerar momentos com Deus no meu secreto de oração. Está cortando aqui primeiro, tá, gente? Eu tenho que melhorar nisso aí. Eu oro pouco demais, mas eu estava falando com os pastores. Uma vez o bispo falou um negócio aqui para me tirar do buraco que eu estava descendo.
Ele falou, não despreze os momentos que você tem de oração, dirigindo o seu carro, quando você está andando na rua, quando você, na mente, você está orando. Não despreze isso, porque às vezes a gente cria um modelo de oração que é só dentro de um lugar apropriado, gastar 1 hora ali, quando na verdade não é isso. Não é somente isso. Você tem que estar com o coração contrito e você conversa com Deus em qualquer lugar. Você é tão poderoso que você conversa com Deus até na mente, para o diabo não escutar. Ele sonda o que está dentro de você, ele sonda a sua mente, e você fica dando glória aqui dentro. Você está na fila do banco paradinho, lá e por dentro você está rodando no poder. Ninguém entende nada. Por que você está rindo, irmão? Não, que eu estou rodando no poder aqui na mente. Está rindo, Sérgio? Sérgio faz isso, aquilo ali é crente doido. Ele está rindo que ele deve fazer isso. Então, vida de oração, vamos falar junto, é relacionamento. Isso aí me faz segui-lo mais de perto. Ainda nesse segundo ali, segui-lo mais de perto, arrependimento, mudança de mente. Arrependimento não é remorso, gente. Arrependimento é eu pensar de uma forma e converter o meu pensamento a um pensamento de acordo com a palavra de Deus. Amém, gente? Então isso aí me aproxima de Deus, eu ando com Ele mais de perto. Estude a palavra, conheça o Deus da palavra. O Paulo Canuto uma vez esteve aqui, e ele falou assim, você consegue, eu abri outra cena, assim, eu viajo nessas coisas, você consegue extrair, vocês vão lembrar, quem estava aqui escutou isso, você consegue extrair de cada letra, o recheio de cada letra de Jesus ali na palavra? Sabe o que eu lembrei na hora? Do biscoito goiabinha. Na hora veio um goiabinha gigante assim na minha mente que ele estava falando. Você consegue tirar o recheio ali, quando você está lendo a palavra de Jesus, aí veio o biscoito goiabinha assim rodando, e eu falei assim, Senhor, tem que aprender a extrair esse negócio, porque o mais gostoso daquele biscoito é o recheio, ou não é? E quando ele falou isso, eu falei, Senhor, eu quero extrair da tua palavra, Jesus ali o tempo todo, Ele é o Deus da palavra, aleluia. Pratique gratidão, é uma forma de segui-lo mais de perto. Pratique gratidão. O tempo todo eu sou grato, porque o tempo todo Deus é bom. Você pode não estar entendendo, mas amanhã você vai entender. A Bíblia fala, o que eu faço hoje contigo, a Bíblia fala isso. Você não vai compreender, mas amanhã você vai estar glória a Deus. Amanhã você vai entender o livramento. Já veio várias inspirações aqui para eu falar, não dá para falar mais por causa da hora. Mas tem coisas assim que a gente não entende na hora e fica assim, é melhor não falar nada. Porque você não está entendendo, não fala nada, mas espera, Deus está preparando algo bom para você. Você crê nisso aí? Tudo isso, segui-lo mais de perto. Envolva-se com a comunidade, envolva-se com as pessoas. Deus ama relacionamento. E Deus não está enchendo você, não colocou esse motorzão de Ferrari dentro de você, para você não usar. Você só usa o potencial desse motor na vida das pessoas. Então, envolva-se com a comunidade, com as pessoas. A gente teve sábado aqui a entrega de 200 cestas, gente. Coisa linda, um médico teve uma ação lá com seus pacientes. Ele já fez isso, acho que dá 2 anos já, que ele está fazendo, aí veio entregar aqui, o povo veio para receber a cesta, a palavra foi ministrada, as pessoas sendo abençoadas aqui. Você tem que estar nesse mover, que aí você para de olhar um pouco para as coisas que não estão dando certo na sua vida. A gente já viu quando a gente tira o foco do negócio e dá um foco numa coisa melhor, e daqui a pouco aquilo que você estava olhando que estava crescendo começa a diminuir? Só porque você trocou de foco. É assim que funciona. Ou não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. Olha para o que está funcionando, eu vou me alegrar com isso aqui. Ou então, para a gente seguir Ele mais de perto, a gente tem que se envolver com as pessoas. Ajude as pessoas ao seu redor. Ser um agente de transformação na vida das pessoas. Vê, o Dudu estava conversando comigo antes de começar o culto. Dudu e a Clarinha vêm de uma feijoada, gente. Foi a feijoada que a gente fez aqui para poder arrecadar dinheiro. Feijoada maravilhosa. Ele queria doar 2.500, né, Dudu? Não conseguiu vender tudo antecipadamente, ficou com medo de investir e o negócio ficar encalhado lá. Ele falou até que sairia mais, né? Mas foi prudente, segurou. Investiu 1.500 lá. Tá bom ou não tá, gente? Tá ótimo. Tá ótimo. Tem gente que não dá R$2, tem gente que não dá 10.
ele investiu, né, o tempo dele, a força dele, junto com os irmãos, mandou para lá 1.500 para abençoar aquela obra. E estava lamentando ali, queria mandar mais. Esse tem que ser o nosso sentimento. Pois eu fiz, você já viu a lista de Schindler? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar os judeus lá. E ele, quando perguntaram para ele, você está chateado, cara? Eu tinha que ter mais bens para poder comprar mais judeus. Esse tem que ser as nossas atitudes em Deus. Ajude as pessoas ao seu redor. E às vezes você não tem como ajudar como você gostaria, pagando alguma conta, fazendo uma compra, mas você fala, irmão, eu vou me unir contigo em oração. Gera fé no coração daquela pessoa, que tu vai ver, aquela pessoa vai voar alto. Amém, irmãos? Conhecê-lo mais intimamente. Pastor, por que eu tenho que conhecer Deus mais intimamente? Eu vou botar para fechar aqui, pode subir aqui para a gente cantar a música para ir embora. Por causa desses 2 textos aqui, ó, eu acho que já vale muito a pena você conhecer Deus intimamente. Olha só, o Senhor confia os seus segredos. Gente, eu estou falando do Criador do universo. Eu estou falando daquele que pode todas as coisas. O Todo-Poderoso, que faz ele ser Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o quê? Os temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você quer isso para você, gente? Por que eu tenho que conhecer a Deus intimamente? Porque Ele quer te levar para esse lugar aí, para revelar segredos para o teu coração, da aliança dEle. Olha na mensagem aqui, a amizade de Deus é para seus adoradores. Quantos adoradores temos aqui? Adoração, a gente não precisa gastar tempo aqui, adoração não é quem canta apenas aqui no louvor, é um tipo de adoração, mas adoração é um estilo de vida, a adoração é a santidade a Deus. Você não se mistura com as coisas desse mundo. Você é um adorador. E ele fala, a amizade de Deus é para os seus adoradores. E são esses em quem o Senhor confia. Aleluia, gente. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu não sei nem que música que eles vão cantar agora, mas eu creio mesmo que Deus te trouxe aqui essa noite para colocar essas verdades dentro de você. Aqui tem várias pessoas que eu conheço pelo nome. Tem a Ellen, tem o Sérgio, tem o Ednei, tem o Dirmã, tem o Maurício, tem o Alex. Mas Deus está falando com cada um de vocês. Carlos, eu quero me revelar mais a você. Você está disposto a se esforçar para me conhecer? E a resposta é sua, a resposta não é minha. A resposta é você que dá. Por quê? Para conhecer mais a Deus, eu vou ter que me esforçar, vou ter que abrir mão de algumas coisas. O livro de Gálatas 5 fala da corrupção da carne e fala do fruto do Espírito. E a gente vai ter que esforçar, porque a carne, ela sofre uma inclinação. Essa carne aqui, que não se converte, ela sofre uma inclinação muito grande para você não buscar as coisas do Espírito, para você não ir à igreja, para você não orar, para você não gastar tempo com Deus. E ela até mente para você. Para que você vai entrar no teu quarto aí que não tem ninguém, achando que você está falando com uma pessoa que você não vê? Você está perdendo o seu tempo. Você já recebeu essa inspiração? Eu já recebi. Alguns sinceros levantaram a mão. A mente mente, né, Marcinha? A mente mente para nós. Deus não é isso que você está pensando. Deus não pode fazer isso na sua vida. E o convite de Deus para conhecer o Pai, para conhecer Ele mesmo, é para que você gere isso. No começo, é igual quando você veio para Jesus. Eu vim por uma dádiva, eu vim porque Ele me abençoou. Mas agora, eu estou descobrindo que é melhor do que antes. Agora é melhor do que antes. A gente tem que aprender essas coisas, gente. Quando eu vejo uma reportagem de uma pessoa no Oriente Médio morrendo por amor ao reino de Deus, morrendo por Jesus, eu tenho que sair de perto para chorar, que eu falo, se eu tivesse lá.
será que eu ia morrer por essa causa? Porque hoje eu estou num país, eu tenho uma liberdade de expressão, eu posso até pregar com uma caixa de som ali na praça ali, se eu quiser, ninguém vai mandar eu sair dali e vão me prender. Mas será que se Deus me pedisse essas coisas, será que eu estaria pronto para fazer? Será que o meu amor por Ele seria desse tamanho? Ele desceu, Ele estava na glória, Ele desceu. Eu vou até vocês, eu vou me tornar homem como vocês, e eu vou para uma cruz por causa de vocês. Só que a gente resiste a esse amor, e a gente não consegue entender que amor é esse. Que amor é esse? Eu paro por aqui, tá? Vocês continuem.